por que oramos? Vamos parar um pouco aqui nessa situação, a questão da oração, que nós falamos tanto na oração. Somos até redundantes, falamos muito, repetimos muito a questão da oração. Por quê? Não é a questão agora aqui, não é para quem oramos, é por que oramos. Por que nós oramos? Por que nós oramos? A oração tem um papel decisivo na nossa vida. A começar que a oração, ela nos foi dado exemplo através do Cristo. Então nós vamos encontrar vários aspectos nesta questão da oração lá de Jesus, do Nazareno. Nós não encontramos Jesus orando, gritando no meio do monte de gente. Nós não encontramos Jesus com os braços erguidos, gritando numa esquina, orando, fazendo um espetáculo, fazendo um chamarisco. Nós encontramos Jesus lá no Monte das Oliveiras, isolado com os seus discípulos, e às vezes nem junto dos seus discípulos não estava, lá em total resignação, em silêncio, orando, para não interromper a sua linha de comunicação com o plano espiritual. O papel fundamental da oração em nossas vidas, eu tenho falado que a oração é aquilo que o arroz, o feijão, o bife é para o corpo, o pão, a oração é o pão do Espírito. É o pão que alimenta o Espírito, a oração. Quanto Jesus conseguiu fazer uma proeza, um ato extraordinário de ficar 40 dias e 40 noites orando no deserto, sem pão e sem água, não foi a pão e água, sem pão e sem água, porque ali ele se alimentava da oração, ele alimentava o espírito, que o espírito bem nutrido sustenta o corpo. Muita gente já se arrebentou nessa daí por querer ser mais do que Jesus, querer fazer aí jejum aí, demasiados, vão devagar com a dor aí. Jesus era Jesus. Jesus era Jesus. Tá? Mas a oração, ela é o alimento do Espírito. Quando nós nos afastamos, ocorre aqui um fenômeno natural. Quando nós nos afastamos, nós começamos a falhar, a ser falho na continuidade da oração. Você observa, já deve ter acontecido, acontece com muita gente, com todos. Quando vai se abstendo da oração, vai a tal ponto que não consegue mais orar. A oração começa a ficar sem graça, começa a ficar uma coisa chata, vazia, monótona. Eu estou orando para quê? A minha oração está batendo no teto aqui na minha cabeça. Porque tudo é a prática da continuidade e a oração, idem. Não foge à regra. Nós vamos ver que Jesus orava continuamente no seu silêncio, no seu reservado. No seu reservado. Aquele momento, a oração é o seu momento. Uma coisa que eu falo tanto, é o hábito das pessoas dizem assim, eu quero conversar com Deus. Essa coisa de conversar com Deus não é para nós não, tanto é que Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos parar com esse fanatismo aí, tá? Então, falar com Deus, antes de mais nada, é termos a humildade, termos a sapiência, a sabedoria de falar com o nosso próprio eu, é conversar com o nosso íntimo. Só que às vezes falar conosco, com o nosso próprio eu mesmo, é complicado, porque nós acabamos nos acusando. Senhor, eu quero tal coisa, mas o que tu tem feito por merecer, camarada? Pois é, aí o bicho pega, aí a coisa complica, então fica difícil de orar. Nós temos que ter coragem, muita coragem para orar, para vencer esses desafios aí. E pôr em prática contínuo, tudo na vida. Quem toca um instrumento, por exemplo, sabe que ele não pode ficar muito tempo afastado do instrumento.
Quem dirige um carro sabe que ele não pode ficar muito tempo afastado da prática de dirigir. E daí por diante. A questão da oração não é diferente. Então, quando nós paramos de orar, nós vamos nos esvaziando, até porque deixamos o nós espírito, o eu espírito, entra em abstinência. Entra em fraqueza, baixando a imunidade espiritual, que vai repercutir diretamente na imunidade física. Imunidade espiritual baixa, corpo físico correndo sérios riscos até de absorver doenças, de adquirir doenças, porque baixa a imunidade física. Isso é óbvio. Isso nós temos recebido orientações contínuas dos irmãos de luz. Então nós não podemos nos abandonar do hábito, do costume da oração. Uma coisa que eu procuro fugir, e eu falo muito para os nossos amigos que vêm a casa, e até mesmo aqui através deste canal, eu falo muito, é a questão das orações decoradas, orações escritas. A oração escrita, ela não me representa, ela não me diz nada. A oração escrita, ela não me identifica com a minha situação atual, com as minhas carências. A oração é a minha necessidade. Senhor, eu sofro disso, daquilo, daquele outro. O que adianta eu rezar orações decoradas, escritas, que estão muitas vezes totalmente na contramão da minha existência? Tem orações que eu acho linda. Oração de São Francisco, cantada, tocada, falada, é maravilhosa. Oração de Desiderata, não sei quem é o autor desse poema maravilhoso. E tantos, e tantos, e tantos, e tantos. Mas a oração, aquela que ela atua em nós como um alimento satisfatório ao espírito, que muitas vezes nós nos enrolamos nas fadigas da vida, no barulho da vida, e nos negamos ao silêncio da oração. Ao silêncio da oração. Nós precisamos estar atentos. Às vezes, quando era criança, eu ia em determinados locais, né, de casa de oração, que eu saía de lá incrédulo. Todo mundo grita, sapateia, pula, caramba, que tenho eu que não sinto nada. Não sinto nada. Uma vez eu já era jovem e eu fui, e chegando lá, começou aquela oração e parece assim que aquele prédio ia vir abaixo. A impressão que eu tinha é que as paredes estufavam de tanta gente gritando ao mesmo tempo, e eu era o bobinho no meio. Eu olhava na volta, mas o que é? Onde é que está Deus? Eu não sinto nada. De repente um camarada bateu, dá licença só um pouquinho. O cara bateu numa sinetinha que nessa aqui, ó. Foi mesmo que furar uma bexiga, um balão. Todo mundo sentou quieto. Quem está em estado de alfa, quem está evoluído, envolvido numa força extraordinária, não vai ouvir uma sineta dessa daqui de forma nenhuma. Então, olha a confusão. Aquele que de repente estivesse lá no porão, lá não sei aonde, lá no WC, lá nos fundos lá, e estivesse dizendo: Jesus, eu estou aflito, Jesus, eu estou com depressão, Jesus, eu preciso alimentar-me espiritualmente, estaria fazendo um papel magnífico. Não estaria participando do circo, é claro, mas estaria fazendo um papel magnífico em favor de si, evoluindo espiritualmente. Então, por que oramos? Como oramos? A oração é aqui dentro, é no silêncio de nossa mente. Primeiro vamos silenciar a nossa mente e depois nos envolver nesse estado de oração. Oh, coisa magnífica, maravilhosa, este encontro do eu comigo mesmo e Deus. Este Deus, esta energia, este cosmo me envolvendo na força divina, alimentando-me e fortalecendo até meu corpo físico.
que o amor de Jesus, de Mãe Santíssima, nossos irmãos de luz que aqui estão, estejam sempre conosco. Nossa caminhada maravilhosa, nossa Mãe querida, que assim seja.